Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da rodada 34 porque deu tudo certo para o Palmeiras, que é o novo líder agora confirmado ao fim da rodada, mas o Botafogo deu uma renascida. O Bragantino se mantém no páreo e o Galo chegou. Na parte de baixo, o Vasco deu mais uma respiradinha. O Santos somou mais um pontinho. E o Cruzeiro segue a perigo, demitiu o treinador. Vamos falar de tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tudo que o Palmeiras queria aconteceu. Botafogo e Bragantino se entredevoraram e somaram apenas um pontinho. O Palmeiras venceu o seu jogo. O Grêmio tropeçou em casa para o Corinthians. E o Flamengo acabou tropeçando na rodada também para o Fluminense. Com isso, o Verdão está sobrando na ponta de cima com os seus 62 pontos. É bem verdade que o Botafogo empatou o seu jogo e tem um jogo a menos. O Botafogo é a única equipe que depende apenas de si para ser campeão. Será que isso vai acontecer? Hoje foi um suco de Botafogo, né? O Thiago Borbas abre o placar para o Bragantino. O Botafogo, poxa vida, toma um gol logo cedo, perde o Tiquinho Soares machucado ainda no primeiro tempo, vira o jogo. Vira o jogo com o Vitor Sá e o Eduardo e toma um empate, uma ducha de água fria, porque aí ele, Botafogo, estava sendo líder, mas toma um empate aos 50 minutos, também do Thiago Borbas, com isso 2-2. Bragantino estacionou em 59 na quarta posição, o Grêmio é o terceiro com 59, o Botafogo é o segundo com 60 e o Palmeiras o primeiro com 62 pontos. Mas repito, o Botafogo tem um jogo a menos, o Bragantino tem um jogo a menos, o Flamengo tem um jogo a menos. A questão é, o Botafogo tem um jogo a menos e tem 60. Então, se o Botafogo vencer o jogo a menos e todos os outros, ele é campeão brasileiro. Vai conseguir fazer isso? Não sei, porque o Palmeiras também está com a faca e o queijo na mão. O Grêmio deu uma tropeçada legal, assim, bonita, mas daquelas tropeçadas, né? Porque jogou em casa contra o Corinthians, teve um jogador a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo e não aproveitou, ainda perdeu o jogo. E com isso não aproveitou, porque inclusive se o Grêmio vencesse o seu jogo, ele, Grêmio, terminaria a rodada como líder. E assim aconteceu para que o Palmeiras liderasse essa 34ª rodada, algo que não acontecia, a liderança do brasileiro não se alterava desde a terceira rodada. O Atlético Mineiro chegou. Chegou porque ele tropeçou na rodada passada, né? Apenas empatou com o Corinthians, mas agora venceu. Venceu o seu jogo diante do Goiás por 2-1 e com isso também num jogador que faz muita diferença, né? Que é o Hulk, voltando de suspensão. Com isso chegou à 5ª posição, passou o Flamengo, inclusive, nos critérios, tem 57 e na próxima rodada Grêmio e Galo se enfrentam em Belo Horizonte. Uma chance de ouro para o Galo passar o Grêmio. É por isso que o Galo não é dado como morto, porque se o Galo vencer o jogo do Grêmio, ele vai a 60 pontos. E aí, dependendo dos resultados paralelos, ele pode, inclusive, ficar a 2 pontos do líder, que é o Palmeiras, ou, enfim, ter pontos a tirar aí na próxima rodada, mas ficando ali em segundo, terceiro. O fato é que ele passa o Grêmio, que hoje é o terceiro. Então, Galo e Grêmio vão jogar na próxima rodada e se entredevorar. Vamos seguir aqui pela rodada e pela tabela, porque a gente teve outras notícias, né, nessa rodada, né? Teve essa disputa de título, né, que combinada aí com a vitória do Palmeiras sobre o Inter 3-0, e também com o empate Bragantino e Botafogo e a derrota do Grêmio para o Corinthians, vitória do Galo 2-1 sobre o Goiás. Vamos para a parte e o empate do Flamengo com o Fluminense, a parte de baixo da tabela. Tivemos o clássico Sansão na Vila Belmiro, um 0-0, o São Paulo já entrando em férias, né? Já cumpriu a meta da temporada, 46 pontos, 10º colocado. Agora vai jogar, né, de uma forma um pouco mais amorfa. E o Santos que está lutando para permanecer na Série A, mas devagarinho está indo, viu? Os últimos resultados foram importantes e esse pontinho aí não dá para ser desprezado. 42 pontos, 14º, está inclusive indo para a Sul-Americana. Mas tem que se preocupar ainda, é claro, assim como o Inter, que perdeu para o Palmeiras, que tem 43, assim como o Fortaleza, que parou de jogar, impressionante, parou de jogar e perdeu para o Cuiabá. O Cuiabá já escapou do rebaixamento e agora vai querer confirmar essa vaga na Sul-Americana, chegou aos 47 pontos, é 9º colocado,
Mas aí tem o Vasco chegando. O Vasco que sofreu para vencer o América Mineiro, não jogou bem, o América já está rebaixado e não fosse o golaço do Payet de falta nos últimos minutos, ali nos últimos instantes do jogo, o Vasco não teria saído dos 37 pontos. Com isso chegou aos 40. E aí deu uma respirada, mas ainda é 15º e ainda está a 3 pontos da zona. Assim como o Bahia, que também não consegue mais vencer seus jogos, juntamente do Atlético Paranaense, que também não vence mais seus jogos. É impressionante. Os dois empataram em 1-1 na Arena Fonte Nova e o Bahia é o primeiro fora da zona. Vive um drama o Cruzeiro, né, que demitiu inclusive o técnico Zé Ricardo, e é o primeiro da zona com 37 pontos. Tem 2 jogos a menos, né? É uma vantagem para o Cruzeiro. O problema é o que o Cruzeiro vem jogando, ou não vem jogando, né? E esse último resultado diante do Coritiba, que teve pancadaria, foi triste demais, tomou um gol nos minutos finais ali do Robson, aí o jogo parou, voltou e tudo mais, mas está com 37 pontos e não consegue sair dali. O Goiás, que perdeu para o Galo, é o 18º. O Coritiba está praticamente rebaixado, mesmo com a vitória, tem 29, e o América Mineiro já tem apenas 21 pontos conquistados. Essa foi a 34ª rodada, passei aqui por todos os jogos, quase todas as posições, para a gente ter uma ideia do escopo, do que está acontecendo. Já há um pelotão de cima até o Flamengo, que se distanciou dos outros, né? O Flamengo tem 57, que é o 6º, e o 7º é o Atlético Paranaense com 51. 6 pontos ali distanciam o G6 dos demais, e vem o pelotão da Sul-Americana, que com os ingressos ali de Fluminense e São Paulo, que tem as suas vagas na Libertadores, eles abrem mais 2 vagas, que hoje estão com o Inter e Santos, 13º e 14º. Vasco e Bahia não vão para lugar nenhum, mas pelo menos escapam da Série B. Isso falando agora. Tem mais 4 jogos para acontecer para algumas equipes, né? Porque para o Cruzeiro ainda tem 6. Enfim, porque tem muita equipe que tem jogo atrasado para pagar. Isso vai acontecer nessa pausa da data FIFA que teremos. A data FIFA para agora por 15 dias, o campeonato volta só no dia 25 de novembro e até lá muita coisa vai acontecer, porque alguns jogos atrasados vão ser realizados e aí a gente vai ter uma noção exata da tabela. Em relação à parte de cima, de título, mais ali a respeito dos jogos ali do Bragantino, do Botafogo e do Flamengo, que tem jogos atrasados contra Fluminense, Fortaleza, Cruzeiro e tal, e aí a gente vai tentar entender de que forma isso vai acontecer. O fato é, o Palmeiras fez o dever de casa, cumpriu a sua missão diante do Inter e agora só assistiu, né, o domingo ser completamente envolto por uma tempestade perfeita e, portanto, o Palmeiras começa a semana e vai ficar toda a data FIFA. Toda a data FIFA eu não sei, né? Porque o Botafogo, se fizer o jogo atrasado, pode passar o Palmeiras. Mas, por enquanto, é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Que loucura esse Brasileirão! Quem vai ser o campeão? Façam suas apostas. Tá muito pro Palmeiras. O Botafogo vai ter forças? O Grêmio vai reagir depois dessa derrota pro Corinthians? O Bragantino ainda pode? O Galo, será que chega? Comenta, inscreva-se no canal, tem muitos não inscritos aqui. Você que não está inscrito, te inscreve agora, é só o que eu te peço. Deixa o teu like também, se você quiser. Ative a notificação para receber os conteúdos e muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau!